Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindo ao nosso canal Católico hoje. E para este domingo, dia 2 de março, nós temos o 8º domingo do tempo comum e essa reflexão de Jesus em capítulo 6, que vamos então agora iniciar a proclamação. Não deixe de dar o seu gostei, o seu like para esse vídeo, ou mesmo compartilhar com a sua comunidade. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira más coisas do seu mau tesouro. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje esse evangelho em Lucas, capítulo 6, já nos coloca essa questão inicial. O que realmente nós enxergamos quando nós apontamos os erros das outras pessoas? O que realmente nós enxergamos? Portanto, é uma pergunta inicial que provoca uma reflexão para nós de prudência diante da realidade que nem sempre é clara para nós, aos nossos olhos. E essa passagem pode ser usada como um espelho. Um espelho é algo diante do qual a gente se enxerga, a gente se vê melhor. Então, aqui nós temos imagens usadas por Jesus como cegos guiando cegos, a questão do cisco, da trave, a questão dos frutos, a questão das árvores. E aqui Jesus ele está desnudando a hipocrisia, que de fato faz parte da vida de muitas pessoas que praticam a religião de uma maneira inadequada. E Jesus, quando ele revela a hipocrisia, ele está pedindo que a gente tenha mais autenticidade na nossa vida. O primeiro ponto é a questão da cegueira. Pode um cego guiar outro cego? Entre aspas. Fecha aspas. Ou seja, sabemos que um cego não pode guiar outro cego. Isso revela uma tragédia espiritual na vida das pessoas que achavam que podiam guiar as outras pessoas sem uma conversão pessoal. Ninguém pode liderar ninguém se ela não tem conversão pessoal na sua vida, nem conexão autêntica com Deus e sincera. Então, isso soa como uma advertência não apenas para os fariseus, mas para nós também. Porque ninguém pode iluminar os caminhos alheios das outras pessoas se ela anda nas trevas dos próprios caminhos. Isso não é possível. Jesus, então, ele está desmascarando um problema do judaísmo, da vida religiosa daquele tempo. E a hipocrisia, ela aparece como uma espécie de entrave para a vida fraterna. No versículo 41 e 42, aqui aparece o problema da trave do cisco. Ou seja, Jesus ele revela aqui, ele acaba desvelando um mecanismo de projeção que a gente tem na nossa vida. Nós transferimos para as outras pessoas as falhas que nós não enfrentamos na nossa própria vida pessoal e a gente tende a projetar os nossos erros, as nossas limitações para os outros, que são na verdade coisas que temos na nossa própria vida, em nós mesmos. E aparece o termo hipócrita aqui, pois o hipócrita é uma pessoa que pode interpretar o papel do justo, de uma pessoa aparentemente boa, só que ela está escondendo os seus vícios ocultamente, interiormente. Isso transforma a igreja, ou seja, poderia transformar a igreja, a hipocrisia poderia levar a igreja a uma espécie de tribunal e não a um hospital espiritual. Porque os hipócritas, infelizmente, eles são assim, eles tenderão a julgar, tenderão a condenar, tenderão a transferir os seus defeitos, seus erros para as outras pessoas, é um mecanismo de projeção que existe também na hipocrisia. Então Jesus ele diz, entre aspas, tira primeiro a trave do teu olho, antes de querer tirar o cisco no olho do teu irmão. Ou seja, é uma exigência e um chamado à autenticidade que Jesus está fazendo para nós, como um pré-requisito para ser um servo, ou seja, para servir.
Se nós somos chamados por Deus a servir, nós temos que ser autênticos, temos que começar a lutar com nossos problemas de hipocrisia, de falta de seriedade, de falta de autenticidade na nossa vida cristã. Depois ele usa a linguagem dos frutos aqui, né? A gente percebe que Jesus ele avança mostrando essa questão dos frutos. A árvore boa, ela tende a dar um bom fruto, a árvore ruim não vai dar um bom fruto. Então a linguagem entre o ser e o apresentar. Aquilo que eu sou realmente é aquilo que eu apresento ou não? Ou será que eu sou alguma coisa que esconde outra coisa dentro de mim? Lá no Antigo Testamento a gente tem a imagem dos figos e das uvas, que eram símbolos da prosperidade divina. Mas a imagem dos espinhos era símbolos de uma vida estéril, esterilidade espiritual, lá em Isaías capítulo 5. Então, Jesus ele vai dizer que não basta produzir o fruto, porque a gente tem que mostrar na nossa vida essa qualidade, ou seja, se o fruto tem qualidade. Afinal de contas, a uva pode ser azeda ou está estragada. Então, não quer dizer que é só produzir o fruto sem ver realmente que qualidade tem isso. Depois, Jesus fala do bom tesouro do coração, que as pessoas que têm um bom coração tirarão coisas boas lá de dentro. Né? No versículo 45, o coração que é a imagem das decisões morais, é uma sede de decisões interiores, da onde os frutos autênticos brotam do íntimo da pessoa. Claro, com a ajuda da graça, com a ajuda do Espírito Santo. Jesus ele fala no versículo 40, entre aspas, todo discípulo bem formado será como o mestre. Aqui é a questão da coerência, né? Quer dizer, um espelhamento. O discípulo se espelha no mestre. A verdadeira maturidade espiritual se apresenta aqui, né? Quer dizer, consiste em tornar-se reflexo de Cristo, embora não seja uma cópia perfeita, porque não conseguiremos espelhar perfeitamente a vida de Cristo em nós, mas existe um imitar Cristo, como São Paulo inclusive fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, entre aspas. Portanto, não vamos produzir uma cópia perfeita de Cristo na nossa vida. Mas isso seria um antídoto também como o perfeccionismo, né? A gente tem que lutar contra esse problema do perfeccionismo. Eu não vou ser perfeito, não vou reproduzir perfeitamente. O perfeccionismo também é um problema, né? Estressa as pessoas. Então, no entanto, a gente está assimilando a vida de Cristo na nossa vida, mesmo com as imperfeições que nós temos. E isso é sinal de humanidade que está se santificando. Portanto, isso é bom. Bem, irmãos, a gente pode se perguntar diante desse evangelho, afinal de contas, que traves em meus olhos me impedem de ver a misericórdia de Deus? Ou agindo na minha vida, ou a misericórdia de Deus agindo na vida dos outros? Quais são as traves que eu tenho que perceber na minha vida primeiro? Mas como as minhas ações podem revelar o meu coração ou esconder o que está no meu coração? Será que a gente tem essa dualidade, essa duplicidade de ações na nossa vida? Que pode revelar, mas pode esconder também o que a gente quer que as pessoas não vejam. Depois, em que aspecto eu me assemelho a esse cego guiando outro cego? Será que tem coisas que na minha vida podem estar me denunciando nesse momento, que a palavra de Deus está querendo me mostrar e eu preciso enxergar e ver? Bem, vamos pensar nessa realidade, porque somos pecadores. Nós temos que buscar autenticidade, buscar imitar Cristo na nossa vida, se converter verdadeiramente. Vamos lembrar que nós estamos perto agora já de entrar na Quaresma, na próxima quarta, e não deixe de fato, buscar a confissão, meditar fortemente, rezar fortemente, para Deus mostrar as realidades da sua vida. Vamos agora concluir com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.